Graças ao Senhor, irmãos. Amém. Chegamos à mensagem 10 Amém. da semana 2, que fala sobre a frutificação. E se nós olharmos, irmãos, ao longo da Bíblia, a Bíblia toda nos fala de frutificar. Gênesis 1, 28, lá no primeiro livro da Bíblia, ele fala, já começa falando, Deus começa falando de frutificação. Gênesis 1, 26 a 28, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículos 26 e 27 são para o versículo 28. E Deus o abençoou. Deus os abençoou. Deus está abençoando você essa noite. Você crê nisso? Deus está abençoando cada um de nós. Aleluia! Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, irmãos, a frutificação ela começa desde o início no primeiro livro da Bíblia. E essa frutificação também é mencionada na profecia que Jacó deu em Gênesis 49, 22. Os irmãos lembram, né? Jacó falou ali, abençoando os filhos, falou que José é um ramo frutífero. Mas por que José é frutífero? Vamos ver lá, Gênesis 49. Por que José é um ramo frutífero? Porque ele está junto às águas. Gênesis 49, versículo 22. Quem achou pode ler, me ajudar. Bem alto. É um ramo frutífero. Amém. Ramo frutífero junto à fonte. Amém. Seus galhos se estendem sobre o muro. Amém. Amém. Então, irmãos, esse tema de frutificação está no coração de Deus. Porque Deus quer que sejamos frutíferos. Aleluia. Então, nesse processo, irmãos, de frutificação, Deus ele precisa de um elemento que são vasos. Deus precisa de pessoas, né? Então, nós somos comparados a vasos. Que a Bíblia também, em algumas versões, em alguns livros, fala de instrumentos. Na verdade, a palavra instrumento quer dizer vaso. Atos capítulo 9, versículo 27, versículo 15. Quando Saulo teve um encontro ali com o Senhor disse a Ananias: vai, fala, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Ou seja, Deus quer instrumento, Deus quer vasos para levar a sua palavra, o seu nome. Aleluia. Então, irmãos, como vasos, nós somos comparados a vasos. E vasos precisam ser úteis na mão de Deus. Deus quer usar vasos, instrumentos da mão de Deus, né? Então, essa semana falou logo na segunda-feira de um contexto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos abrir lá. Está no alimento diário dessa semana, acho que logo na segunda-feira, irmãos. Está abrindo na segunda-feira, é isso aí. Então ele fala lá: numa grande casa, o 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler o contexto um pouquinho, porque para nós entendermos o versículo, nós precisamos ler um pouco o contexto, né? O que ele fala ali em 2 Timóteo 2, versículo 19? Entretanto, firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui, irmãos, essa palavra não é para incrédulo, é para nós que professamos o nome do Senhor. O que é uma grande casa? A casa está relacionada à igreja. Numa grande casa, irmãos, estou falando da igreja no sentido universal, irmãos, estou falando da igreja local, né? Numa grande casa, todo o ajuntamento dos seus filhos de Deus pertence à casa de Deus. E aqui ele fala: numa grande casa não há somente utensílios, vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém
a si mesmo, se purificar destes erros. O que significa isso, irmãos? Esses erros é de viver para si mesmo, de viver para a sua própria vida da alma. Se você purificar desses erros, será utensílio, será um vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para qualquer obra, não, para toda boa obra. Amém. Deus quer vasos preparados para toda boa obra. Amém. E tudo que provém de Deus, irmãos, é uma boa obra, mas ele precisa de conteúdo, ele precisa de instrumentos, ele precisa de canal de comunicação, canais que levam para as pessoas. Você precisa de vasos. Aleluia. Então, isso daí, irmãos, um vaso, né? Um vaso é como um copo. Eu não sei quanto cabe aqui em ml nesse copo, mas ele deve caber aqui uns 350 ml, mais ou menos. A capacidade desse copo é 350 ml. Não adianta colocar 500 ml nesse copo, vai derramar. Então o que Deus quer fazer com nós, como vasos? Ele quer aumentar a nossa capacidade. Deus precisa aumentar a nossa capacidade. Amém. Aleluia. Então, como é que Deus usa aumenta a nossa capacidade? Essa semana falou de Mateus capítulo 25, da parábola dos talentos. Ali a ênfase está naquele que recebeu 5, naquele que recebeu 3 ou naquele que recebeu 1. Mas todos receberam talentos. Mas o Senhor deu conforme a capacidade. Amém. Deus nunca dá algo, irmãos, além da nossa capacidade, mas Ele quer que aumentemos a nossa capacidade. Amém. E Ele quer gerar um testemunho. Ali, o primeiro que recebeu saiu imediatamente, e ele gerou um testemunho para o segundo, que também saiu. O terceiro, irmãos, ele ainda estava preso. Talvez não tinha ainda um grupo de pessoas que o ajudasse, que são os banqueiros, a aumentar a sua capacidade. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado hoje banqueiros que nos ajudam a aumentar a nossa capacidade, exercitar o dom. Então essa capacidade o Senhor dá conforme a cada um. E isso é através do exercício. A página 30 do Alimento Diário diz assim, no começo do segundo parágrafo: no entanto, aumentar, página 30, na segunda-feira, finalzinho da segunda-feira, no entanto, aumentar a capacidade não é coisa fácil, exige exercício. Nós precisamos sair da nossa disposição natural, e exige um preço, exige um exercício. Amém. Eu trabalho com vendas, e o mercado, nós sabemos como está a situação. Então, o que as empresas pedem hoje? Aumentar vendas, aumentar a receita. Então você precisa aumentar a capacidade de venda. E para aumentar a capacidade de venda, você precisa aumentar o número de pessoas fazendo as mesmas coisas. Então você capta mais negócios. Então o que a gente tem um desafio? De aumentar a equipe. Certo, Adriano? Precisa aumentar a equipe. Aumentar a capacidade. E capacitar as pessoas. Sim. Não simplesmente aumentar a capacidade, mas nós precisamos estar capacitados. Nós vamos falar sobre isso daqui. Aleluia. Então em Efésios capítulo 4, versículo 7, fala que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então a graça ela foi concedida, segundo a proporção do dom. E aí no versículo 8, ele fala o seguinte, Efésios capítulo 4, o Pavanelli nos ajudou semana passada, falando do aperfeiçoamento. E aqui, Efésios capítulo 4, versículo, quando ele fala de dons, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, que é o versículo 7. No versículo 8 diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele é Cristo, irmãos, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, quando o Senhor subiu, Ele levou todo e qualquer cativo o cativeiro. Significa que eu e você não estamos mais cativos. Amém. Nós estamos libertados. Amém. Aleluia. Amém. Você se sente libertado? Amém. Não estamos mais cativos. Amém. Então Ele deu dons, por isso nós não estamos mais cativos. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nesse processo de frutificação é necessário alguns elementos. Vou falar aqui em primeiro lugar, gestão e capacitação, amor, estar ligados ao Senhor, nosso relacionamento na videira,
a nossa humanidade e cuidar de si mesmo. Esses 5 pontos eu queria falar um pouco para os irmãos. Com relação à frutificação, essa semana nos mostrou muito alguns pontos que nós precisamos, reforçar aqui com os irmãos. Primeiro, a questão da gestão, da capacitação. Para nós frutificarmos, irmãos, é necessário itens talvez não orgânicos, alguma coisa voltada à organização. A gente tem visto, graças ao Senhor na igreja, muitos irmãos se doaram para serviços, para alguns serviços, e nesses serviços exigem planejamento, não é verdade? Eu estou numa luta aqui acho que está bom, né? Amém? Então aqui é o seguinte: planejamento, administração, organização e alcance dos objetivos. Isso, se você olhar numa organização, existe isso. Mas, irmãos, e com relação à vida espiritual, com relação às coisas do Senhor, talvez a gente queira empurrar com a barriga, né? Falando assim, irmãos, eu não sei se é só faz de qualquer jeito, mas se é no teu trabalho, ali na tua organização, você tem que reportar a uma gerência, a uma diretoria, irmãos, as coisas são tudo organizadas, né? Está aqui a Nayara, que faz planejamento, o Emerson, vários irmãos. Hoje, irmãos, da nossa vida é planejamento, não é verdade? Se você não tem planejamento, você não tem meta, você não tem foco, as coisas ficam complicadas. Então, na nossa vida com o Senhor, no processo de frutificação, nós precisamos planejar bem, não é verdade? Precisamos de administração e organização para alcance dos objetivos. Nossa meta são pessoas. Amém. São vasos que Deus está buscando, Deus está escolhendo. Amém. E o elemento principal, irmãos, para fazer essa mistura é o amor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é amor. Amém. Nós precisamos amar as pessoas. 1 de João capítulo 4, versículo 7 e 8. Quem achou pode ler. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. E achou ler bem forte. Amados, amém. amemos uns aos outros. Amém. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Deus é amor. Amém. Isso refere-se à pessoa de Deus. Amém. Deus é amor. Deus é amor. Amém. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, nós lemos. Se os irmãos quiserem ler, ali diz que Jesus percorria todas as cidades, aldeias, que mais? 9, versículos 36, 38. Mateus 9, né? 35. Percorria pode ler. Todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, sim, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que mais? Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, amém, mas os trabalhadores são poucos. Amém. Rogai, pois, ao Senhor da seara, amém, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Nós olharmos para o amor do Senhor, Ele via as multidões aflitas e exaustas, amém, como ovelhas que não têm pastor. Sim. Como que o Senhor via as pessoas? Como ovelhas que não têm pastor. A gente, irmão, só consegue ver de acordo com aquilo que a gente é. Se olharmos para as multidões e delas nos compadecermos, então vamos ter o mesmo sentimento e o mesmo olhar que o Senhor Jesus em relação às pessoas. Por exemplo, Manuel, quando você sai para trabalhar, você vê as pessoas como cliente. Eu também vejo as pessoas como cliente. Não é verdade? O comerciante vê como cliente. O professor,
Quando ele está em sala de aula, ele vê o quê? Alunos. Não é verdade? Está olhando alunos. O que mais? E nós, irmãos, em nossa vida, o médico vê, cadê a doutora Lenira? A Lenira vai ver como paciente. Isso é um olhar nosso. Vemos as pessoas aquilo que elas são, de acordo com nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele olhou as multidões e viu individualmente as pessoas aflitas e exaustas. Ó Senhor Jesus! Qual o sentimento que nós temos em relação às pessoas, irmãos? Ó Senhor! Se olharmos, irmãos, à nossa volta, as pessoas, nós vamos ver as pessoas aflitas e exaustas. Essa foi a visão que o Senhor Jesus viu. Não é verdade? O que eu e você enxergamos às vezes nas pessoas? Certamente, irmãos, a maioria de nós, em determinados momentos do nosso dia a dia, nós enxergamos defeitos, erros. O que mais? Oportunidades de críticas, das mais diversas. E as críticas, às vezes, elas são até destrutivas e não construtivas. Isso é natural do homem. Nós vemos as pessoas e nós olhamos para aquilo que ela é naquele momento. Ó Senhor Jesus! Mas em lugar disso, irmãos, a multidão esconde pessoas. Porém o Senhor, Ele conseguia individualizar muitos que se aglomeravam para vê-lo, a tocar, para sentir. Nós olhamos para os evangelhos, todas as vezes que o Senhor passava, tinha uma situação. Não tinha? Sim. Aquela pessoa que estava filho da viúva de Naim, né? Que estava ali passando, e o Senhor tocou no esquife. O que é o esquife? O esquife não era caixão, naquela época não se usava caixões, era uma tábua, uma maca, onde se envolvia o morto em lençol, e era um esquife. Não penso que esquife era um instrumento musical, não. Jesus não tocava esquife, não. Tocou esquife ali. E no momento que o Senhor tocou, o Senhor se compadeceu. Não, é verdade, irmão. Não precisamos ler a Bíblia, né? A Bíblia é bem clara. É verdade. Vamos buscar. Aleluia. Então o Senhor passava. Aonde o Senhor passava, o Senhor se compadecia das pessoas. Ele via a necessidade de cada um. Aleluia. Então o Senhor identificava as pessoas como os aflitas. Irmão, estar aflito vai além das nossas reações óbvias. Há muita inquietação, ansiedades, depressão, aflitas são situações voltadas à alma. As pessoas hoje não estão aflitas. Você convive com pessoas aflitas? Pessoas aflitas de todo tipo de situações, não é verdade? Ausência de esperança, carência de paz, às vezes até escassez de amor. Não é verdade? Escassez de amor. No passado nós falávamos muito, puxa, é inconveniente tocar. Lógico, você não vai ficar tocando em pessoas do sexo oposto. Mas, por exemplo, conversando com uma pessoa, às vezes um cliente, alguém, as pessoas gostam de ser abraçadas, irmão. Eu sinto feliz. E às vezes nós somos meio frio. Não vou abraçar. Um simples pegar, bom dia, como vai? Tudo bem? Meu jovem. Nossa, faz diferença. Faz ou não faz diferença? Faz diferença. Aleluia. Então o terceiro ponto, irmãos, que eu quero falar é a nossa humanidade, as nossas atitudes para com as pessoas. Sermos capacitados, irmãos, é dar um aperto de mão, um abraço, uma expressão de alegria, ter equilíbrio entre espiritualidade e humanidade. Sim, de fato nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, estar sintonizado com as coisas do Senhor. Mas a nossa humanidade, o que mostra é a nossa casca, é a nossa embalagem. Você compra um produto hoje, você compra um produto mal feito a embalagem, sem os dizeres, sem tabela ali, como fala, nutricional. Você vai olhar, não vai, irmão? Você vai comprar um produto e fala, puxa, que embalagem, o produto é bom, mas se você não tiver uma boa embalagem, você não vai valorizar o produto que está dentro. Nosso interior não pode estar cheio da Bíblia, cheio de conhecimento de Deus. Mas como é que está a nossa embalagem? Como é que está
a minha e a sua apresentação, bem vestido, um sorriso. Eu recebi, hoje fui recebido por um sorriso da nossa recepção ali, do nosso amado irmão. Já pensou se eu chegar, ou chegar alguém aqui? Boa noite. Boa noite, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É verdade? Oh, Senhor Jesus. A primeira coisa que as pessoas nos conhecem é a nossa humanidade, irmãos. Quando elas chegam em algum lugar, elas vão olhar nosso exterior. Será que eu cumprimentei? Será que eu perguntei como é que vai você? Tudo bem? Como é que tem passado? Foi assim, foi lá? Eram coisas normais do dia a dia. E às vezes nós espiritualizamos. Nós queremos falar de Gênesis, Apocalipse, a economia neotestamentária de Deus, o Deus triuno processado, consumado, a vida dos seus crentes, etc, etc, etc. Irmãos, as pessoas querem conversar. Como é que foi teu dia? Como é que foi teu trabalho? O que você faz? Você trabalha com o quê? Trabalha o quê? Tal. Quantos filhos você tem? As pessoas querem conversar. Nós precisamos entrar na humanidade das pessoas. Quando as pessoas vêm para um local de reunião, elas olham em primeiro lugar a embalagem. Depois elas vão tocar nos hinos, vão tocar na palavra. Não é verdade? Aleluia! Ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, até cumprimentar as pessoas antes de falar de qualquer assunto. Não é verdade? Às vezes nós somos tão rápidos de chegar em alguém. Abdias, eu não vi o Abdias hoje. Abdias, aquele negócio. Abdias, boa noite, irmão. Tudo bem? Aleluia. Aí sim eu vou conversar com a Abdias sobre qualquer outro assunto. Não é verdade? Será que é só eu? Sim. Quando não chega, amém, irmão. Às vezes nem irmão é do... Pois é. Tá vendo? Nós estamos vivendo uma época de aperfeiçoamento, não é verdade, irmão? As reuniões são para aperfeiçoamento da igreja. Nós vamos pegar na mão das pessoas, cumprimentar, bom dia, como foi. Às vezes nós somos tão rápidos e já vamos conversando sobre tantas coisas e nem perguntamos um bom dia, boa noite, amém, como você está, etc. Tal. Aleluia. Nossa recepção, um aperto de mão, como estamos vestidos antes de entrar para o local de reunião. Isso também, irmãos, mostra a nossa embalagem. Então isso mostra a nossa humanidade. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, outro ponto importante é estar ligados ao Senhor. Amém. Que é o nosso relacionamento com o Senhor. Isso diz respeito à videira. Por isso que nós lemos essa semana. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vamos ler lá em João capítulo 15. Aleluia. João capítulo 15, o Pavanelli leu. Vou ler só mais alguns versículos aqui. Eu sou a videira verdadeira. Por que o Senhor em João 15 se apresenta como a videira verdadeira? Eu sempre fiquei perguntando, né, para mim mesmo. Mas depois eu fui buscar mais a Bíblia. O Senhor se apresenta como uma videira verdadeira. Ele fala que o Pai é o agricultor, é o lavrador, aquele que ara a terra, aquele que trabalha no coração, aquele que planta a vinha, aquele que supre a videira. Ele é o supridor da videira. E o Senhor Jesus é a videira verdadeira. A história de Israel, irmãos, é uma grande lição a esse respeito. Lá em Salmos 80, Salmo 80, eu vou ler agora para os irmãos se contextualizar com João 15. Em Salmo 80, versículos 8, 9, 10 e 11. Os irmãos que acharem, vamos ler. Trouxe uma videira do Egito. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus eventos até ao rio. Aqui está falando do povo de Israel. A videira que o Senhor tirou do Egito foi a nação de Israel. O que Deus queria fazer com essa nação? Como uma videira. Deus comparou o seu povo como uma videira. Ele expulsou as nações e plantou. Ele dispôs um terreno
E a nação de Israel deitou profundas raízes e encheu a terra, e foi até os rios. Mas em Isaías capítulo 5, aquele mesmo povo que Deus comparou à videira, que ele gostaria, tinha um plano que essa videira se espalhasse. Aqui o profeta, em Isaías capítulo 5, ele fala da parábola da vinha. Mas por que eu estou comparando? Porque o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Comparando com a nação de Israel, ele é a videira verdadeira. Então Deus tinha uma nação, um povo na terra. Isso está relacionado ao homem natural. Deus esperava que aquela videira, o povo de Israel, pudesse dar frutos para Deus, mas não teve um relacionamento com Deus. No capítulo 5 de Isaías diz: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilicíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uva brava. Uvas aqui, uva brava significa uva silvestre. Deus preparou para o povo de Israel, algum terreno, muitas coisas, até uma torre de vigia para proteger o povo de Israel contra feras do campo, para proteger o povo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Quando Deus fala a minha vinha, irmãos, está relacionado ao seu povo. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Ó Senhor, agora pois vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Quando o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira, aqui no Novo Testamento, ele fala de um relacionamento entre nós, os filhos de Deus. Aleluia. Amém. Ele é a videira verdadeira. Ele está comparando o Senhor é a videira verdadeira. Amém. E não aquela videira apresentada ao povo de Israel do Egito. Amém. O povo de Israel, irmãos, está simbolizando o homem natural. Nós estamos enxertados do Senhor. Amém. Vós já está limpos. Versículo 3 de João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Pode ler, irmãos. Nisto é glorificado o meu Pai, em deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Então, o povo de Israel, eles produziu ali uvas silvestres, uvas bravas. Por isso, era necessário, irmãos, Deus fazer algo no seu tempo e nos enxertar nele. Amém. Aleluia. Amém. Aí, Deus proveu uma videira em contraste com aquela antiga. Um novo homem em Cristo agora foi produzido porque o Senhor nos enxertou nele. E aí, o poder, irmãos, e a capacidade não está... a força para frutificar não está no próprio ramo, mas na videira que dá sustento. Amém. A videira que dá sustento ao ramo. Qual a maneira prática de nós permanecer nele e ele em mim? Aqui, como diz João 15, versículo 4, não é isso? João 15, 4. João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Pode ler, pode continuar lendo. Amém. Então, de uma maneira prática, para nós permanecermos no Senhor, nós precisamos algumas práticas. Em primeiro lugar, crer na palavra do Senhor. Amém. Crer na palavra, sem deixar lugar para dúvida ou para incredulidade. Amém. Em seguida, irmãos, confessar pecados. Todos os nossos pecados, logo que o Espírito nos faça consciente deles, precisamos confessar um a um e aplicar o sangue precioso do Senhor. Ó Senhor, o pecado, irmãos, ele tem um poder de interromper a nossa comunhão com Deus. Verdade. Porque o nosso Deus, ele é santo. Amém. E o Espírito que nós habita, ele nos mantém unidos ao Senhor. Amém. Nos mantém unidos a Cristo. Isso, e o Espírito, ele também é santo. Então nós vamos confessar pecados, nos apartar decididamente de cada um deles. Se quisermos permanecer uma vida em comunhão com Cristo, não podemos dar lugar ao pecado. Este é um assunto de muita importância, se nós queremos permanecer no Senhor. Amém. Terceiro, desenvolver um amor para cada um de nós, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Amém. Aleluia. Amém. E para com os nossos irmãos. E uma vida de comunhão com o Senhor, com Deus, com a igreja, deve ser cultivada em nosso coração. Se eu e você tivermos essa prática, irmão, de ter comunhão com Deus, através das nossas orações, e comunhão com a igreja, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E a nossa comunhão também precisa ser no horizontal, com os irmãos. Amém. Se isso tiver uma prática, irmãos, em mim, em cada um de nós, sabe qual é o resultado desse fruto, irmãos? Nosso coração vai estar ardente, incendiado, um novo amor pelo Senhor e pela igreja. Amém. Isso vai renovar o nosso amor. Amém. Essas práticas de permanecer na videira, na vide, vai incendiar o nosso coração. E nós vamos passar mais tempo em comunhão com nossos irmãos. A oração deixa de ser uma obrigação, aquela obrigação entediante que nos dificulta ir até o Senhor. E aí nós vamos desejar ter um tempo diário mais em comunhão com o Senhor, através da palavra, através da oração. E nós, irmãos, temos recebido ferramentas para essas práticas diárias, não é verdade? O alimento diário, cada dia tem um versículo. Amém. Se lermos aquela porção com oração, lermos os versículos citados, orarmos ao Senhor, irmãos, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia! A palavra tem a capacidade de nos limpar. Aleluia! Oh Senhor Jesus! E o último aspecto, irmãos, cuidar de si mesmo. Nessa semana falou, né? Página 40 do Alimento Diário. Sábado, dia de hoje, né? Cuidar de si mesmo. Sábado, aqui no metade do primeiro parágrafo. Cuidar de seu espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz vos santifica. Santifica em tudo. Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor tem tudo. Tudo e ser íntegro. Aleluia. Cuidar de seu espírito, alma e corpo. Tenha uma mente saudável. Alegre-se. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. A alegria é um dos segredos da longevidade. Amém. Oh, como eu preciso dessa longevidade. Eu preciso ter mais alegria. Amém. Alegria é o segredo da longevidade. A reclamação, a tristeza, as queixas, as mágoas corroem por dentro como um câncer e encurtam a vida das pessoas. Amém. Você tem visto como que nós temos visto as multidões aflitas, exaustas. Aflição está relacionada à alma e exaustão está relacionada ao corpo. As pessoas estão cada vez mais exaustas. Não é verdade? Ah, estou cansado. Ah, estou moído. O corpo está cansado. Por quê? Porque a alma não está bem. E o espírito, irmãos, às vezes as pessoas que não têm o Senhor não têm Cristo no seu espírito. Mas nós temos Cristo no nosso espírito. Nós vamos cuidar bem do nosso espírito, alma e corpo. Irmãos, a Bíblia é muito importante. Ela começa de dentro para fora. Os irmãos lembram lá na arca, quando Deus instruiu Noé?
para construir uma arca. Deus falou: Noé, você vai betumar a arca por dentro e por fora. O betume está relacionado ao espírito. Nós precisamos betumar nossa arca por dentro e depois por fora. Aleluia. Amém. Tudo tem um significado espiritual na Bíblia. Por dentro e por fora. O que mais? As mágoas por dentro, como câncer, encurtam a vida das pessoas. Não deixem o estresse tomar conta de suas vidas. Verdade. Se algo te estressa, irmãos, se algo te estressa, veja a causa raiz, né? Qual a causa raiz do meu estresse? Vai lá na causa raiz. Em produção, né, Rafael, nós olhamos sempre o problema que está acontecendo na qualidade, que é a causa raiz. Vai lá na causa raiz. A causa raiz é o que gerou o problema. Se nós olharmos a causa raiz, nós temos que evitar muito esse estresse. O que mais? Porque você não está cantando, não está passeando, não está fazendo isso, não está nadando. É isso aí. Não está fazendo refeição junto com os irmãos. É isso aí. O que mais? Cantem, passeiem, corram, façam exercício, natação, estejam unidos aos irmãos, fazendo refeições juntos. A vida é curta, sejam felizes. É isso que atrai as pessoas novas. Eles verão que não é religião, e sim algo orgânico. Estamos juntos, que somos pessoas normais, que jogamos até futebol. Como é que é? Nós somos o quê? Nós somos o quê? Pessoas normais. Não somos extraterrestres. Não somos soldadinhos. Tem alguns na igreja que são meio até normais, né? Não, nós somos pessoas normais, graças a Deus. Somos pessoas normais, graças a Deus. Cuide bem de sua parte psicológica. Esteja sempre alegre. E por último, cuide bem do seu corpo. Faça uma dieta adequada. Aqui já pega alguns, né? Ó Senhor Jesus. Eu vou pular essa parte, tá bom, irmãos? Vou pular aqui, vou pular essa parte aqui. Cuidar de si mesmo é amar a si mesmo. Isso é ter autoestima. Irmãos, na vida da igreja, levante a autoestima do irmão. Levante a autoestima do irmão. No passado, Jonas, lembra? Não podemos falar, elogiar o irmão. Não podemos elogiar o irmão. Você vai ajudar a vida da alma dele a engordar. Oh, Senhor Jesus, irmão, nós somos pessoas normais. Nós temos alma. A alma é para expressar Deus, a alegria de Deus. Se o Paulo Alegre fez algo muito bom para o Senhor, o que o Senhor fez para aquele primeiro servo? Aquele primeiro servo que ali, o que ele fez? Falou: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito. Irmãos, tem elogios, mas nós precisamos levantar a autoestima dos irmãos. Muito bom, Mohamed. Parabéns pelo que você fez. Isso vai dar um encorajamento para o irmão ou não vai para a irmã? Todos nós servimos ao Senhor, irmãos. Nós precisamos estar bem, dispostos para servir, alegres no Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Assim, quando falamos com as pessoas, elas sentem isso e dizem: você tem uma energia positiva, bem diferente, né? Você está sempre alegre. Eu não sei se é energia positiva ou seja o que for, mas eu tenho espírito. Aleluia! Como o Senhor Jesus falou quando leu o livro lá, né? Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia! Que mais? É o Espírito que irradia de nós a vida de Deus que está em nós. Amém. E nós irradia. As pessoas à nossa volta começam a se sentir bem. Aí querem andar conosco. Elas começam a frequentar nossa casa. E dizer: eu me sinto bem aqui. Em casa de irmãos está cheia, né? Está sempre cheia, né? Tem irmãos que vai apacentar logo 11h30, meio-dia, 4 da tarde, 5 da tarde, 5 horas da janta. Amém, aleluia. Que mais? Vou concluir aqui, irmãos, me perdoem pelo horário, nem sei o horário. Se você tem baixa autoestima, lá embaixo, no último parágrafo, no meio do último parágrafo, se você tem baixa autoestima, se sentirá um inútil, um imprestável. Se você não cuida de sua aparência, é relaxado, veste qualquer roupa, anda desarrumado, com o cabelo despenteado, não é o meu caso, não se cuide da sua higiene, deixa a barba por fazer, sai de chinelo e bermuda. Ó Jesus, quando for pregar o evangelho para as pessoas, elas não vão receber teu falar. Não é verdade? Não vai receber teu falar.
Ó Senhor Jesus. Por outro lado, se você estiver irradiando luz, alegre, feliz, Amém. quando abordar alguém, essa pessoa dirá: qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Eu quero aprender. A pessoa invoca o nome do Senhor e abraça você. O Evangelho não é só palavra, é um viver de tempo. O amor de Deus tem de estar em nós e nos levar a amar nosso próximo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos compartilhem em grupos. Que tal? Amém. Isso, vamos fazer pequenos grupos. 5 pessoas por grupo, tá bom? Vamos estudar um pouquinho em grupos.